Salve, salve para quem acompanha o canal Física e Matemática no Detalhe. Galera, é o seguinte, vamos resolver mais um exercício aqui de movimento de projéteis, tá? Esse exercício é do Moisés, é um exercício bem mais complicado que os anteriores, inclusive do último do Moisés que eu fiz, mas a gente vai trabalhar nesse problema aqui de tal forma que todas as ideias fiquem bem claras durante o processo de resolução, tá? Então, primeiramente, vamos fazer a leitura e depois a gente vai fazendo a construção do exercício. Galera, para quem não tiver inscrito ainda e caiu aqui de paraquedas, é muito importante que você se inscreva no canal para acompanhar os vídeos, comentar, curtir. Todo sábado eu posto conteúdo, tá? E para mim dar continuidade nesse projeto, eu preciso ter inscrito, eu preciso ter horas visualizadas para o YouTube ver que esse trabalho que eu faço é relevante para mim poder continuar com o projeto, ok? Agora vamos para a leitura então de fato. Um canhão lança um projétil por cima de uma montanha de altura h de forma a passar quase tangenciando o cume no ponto mais alto de sua trajetória. A distância horizontal entre o canhão e o cume é r. Atrás da montanha há uma depressão de profundidade d, figura 3.36. Aí ele solicita, determine a distância horizontal entre o ponto de lançamento O e o ponto P, onde o projétil atinge o solo, em função de r, d e h. Como eu falei, esse exercício é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, mas vamos agora fazer uma análise aqui num esquema que eu fiz para a gente poder entender esse conjunto de informações. O problema diz o seguinte, que tem uma montanha e que nessa montanha tem um canhão que vai disparar um projétil, beleza? Então tá aqui. A primeira coisa aqui é a gente traçar um eixo de coordenadas, x e y, e esses pontos que vocês estão vendo aqui eu já vou explicar cada um deles mais adiante. Esses dados aqui o problema nos dá também, está no livro. Esse aqui é o meu vetor velocidade inicial e fazendo a decomposição dele, eu encontro V0x e V0y. Até aqui vocês estão careca de saber, né? Beleza, começando por esse ponto amarelo ali, eu tenho a distância menos d. Menos d porque eu estou na parte negativa do eixo y. Esse ponto aqui, o ponto O, está me dizendo que eu estou em x igual a 0 e y igual a 0. Origem do meu disparo ali, do lançamento do projétil. O ponto C é a minha altura máxima, onde eu vou ter R para x e H para y. Esse ponto aqui ó, é mais ou menos assim. Ele sai ali do ponto O, da origem, e quando ele passa lá pela altura máxima, esse ponto aqui é quando ele volta a tocar no eixo x de novo, ok? É um ponto importante. O ponto P é um ponto que merece destaque porque ele vai me dar ali uma informação que eu quero saber, que é a distância do ponto O até o ponto Q, beleza? Essa aqui é a trajetória do projétil, essa linha, né? Que ele sai lá do ponto O e chega até o ponto P. Essa linha aqui é a linha tangente ali, né? Que ele afirma ali no problema que o projétil ele passa tangenciando a montanha. E essa linha vertical e essa horizontal é só para identificar aquele ponto P ali, tá? Que eu vou ter uma coordenada x, uma coordenada y para ele e que ali vai ter informações importantes que eu vou pegar. Se a gente analisar essa região do problema aqui, é a região OC, aonde em x eu vou ter R, beleza? Porém, se eu analisar, eu também vou ter R de C até Q. E quando eu vou de O até Q, a minha distância em x é 2R. Isso é importante agora para a próxima análise, quando a gente começar a montar as equações, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise aqui no ponto P, que aqui tem informações importantes, tá? Então, o que que acontece? Nesse ponto aqui, ó, eu tenho aquele pedacinho de distância ali, que é o que falta para me complementar minha resposta, né? Porque o que que acontece? Por questões de simetria, eu tenho ali do ponto O até o ponto Q, eu tenho ali a distância bem definida ali e eu conseguiria trabalhar contigo. A complexidade desse problema ele entra quando ele passa do ponto Q, ali onde dá segmento na trajetória e forma meio que um triângulo retângulo ali e tem aquela hipotenusa, né? Aí outras coisas eu tenho aqui, eu tenho ali o ponto YOP, que vale menos D, mas como eu disse, o problema é aquela distância ali. Então eu tenho esse triângulo retângulo e dentro desse triângulo retângulo o meu problema está aqui, ó. XOP é o que eu quero descobrir, D eu tenho, vale menos D, e ali aquela hipotenusa é o restinho de parábola que torna a dificuldade do meu problema, tá? Então, como que a gente vai trabalhar agora? A gente vai fazer o seguinte, todas essas informações que eu falei para vocês, a gente vai reunir ela nesses dois triângulos para representar a montanha aqui, todo esse desenho que eu fiz, tá? Então, tudo isso aqui que eu fiz, esse conjunto de ideias, eu vou passar para cá, e aí eu vou unificar esses dois triângulos com as informações que eu coloquei ali na montanha, ali nos eixos,
E quando a gente precisar fazer uma análise, a gente vai recorrer para essa situação aqui, tá? Que está mais fácil de ler, está mais limpo, tem menos coisa aqui, vai ser melhor para trabalhar. Agora, qual é a moral? Para resolver o problema, a gente vai estudar, né? A gente vai usar as equações da página 74 e 75 do livro do Moisés, tá? E vamos começar agora aqui pela equação da trajetória, porque ela é importante para nós. Agora vamos para a parte dos cálculos mesmo. Galera, o problema ele quer a distância que vai do ponto O até o ponto P. Ou seja, ele quer XOP em função de H, R e D. A gente vai utilizar a equação da trajetória no ponto P em termos de XOP e YOP, beleza? Então, vamos escrever ela aqui. YOP vai ser igual a XOP vezes a tangente de θ menos, aí aqui eu vou colocar 2 vezes V0 vezes cosseno de θ, esses dois termos são ao quadrado, e no numerador fica XOP vezes G. Beleza, agora o que eu posso ver aqui, ó? O YOP, ele vale menos D no ponto P, porque no ponto P o que eu tenho? Eu tenho XOP, que é o que eu quero descobrir, e YOP, só que YOP é menos D. Então, isso aqui vai ficar menos D igual a XOP vezes a tangente de θ menos 2 vezes V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. No numerador, eu vou ter GXOP. Beleza, vamos guardar essa equação aqui, que ela é importante, a gente não vai conseguir resolver ela agora, porque a gente precisa encontrar essa tangente aqui e a gente precisa se livrar desse termo aqui, ó, dessa velocidade V0 ao quadrado e desse cosseno, tá? A gente conseguindo expressões para ele, nós conseguimos aí resolver o problema. Então, vamos chamar essa equação aqui de equação 1 e ver o que a gente consegue fazer dentro desse problema utilizando os outros pontos, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos partir para outra etapa do problema. A outra etapa do problema consiste em utilizar a equação da trajetória de novo, só que dessa vez nos pontos O, Q. Por quê? Porque no ponto OP eu não consigo utilizar a equação da trajetória por questões de simetria. Mas, por questões de simetria, no ponto OQ eu consigo fazer isso e obter resultados que podem ser importantes. Então, vamos escrever essa equação em termos de OQ. Então, ficaria YOQ vai ser igual a XOQ vezes a tangente de θ menos... Aí eu vou colocar aqui 2 vezes V0, a gente já sabe esses valores aqui, cosseno de θ, e no numerador GXOQ. Beleza, essa equação aqui agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar e vai substituir pelos pontos ali que a gente tem em OQ. Então, ou seja, na verdade o resultado do ponto Q, né? No ponto Q ali, o que eu tenho? Eu tenho que x vale 2r, XOQ vale 2r e YOQ vale 0. Então, vamos substituir isso aqui na equação. Nesse ponto aqui, então, eu vejo que o XOQ é 0. Isso aqui vai ser igual. XOQ vale 2r. A tangente continua ali, tangente de θ, menos... Aí aqui como que vai ficar? Vai ficar G... Não, vou começar pelo denominador. Então, vai ficar 2 vezes V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Aí no numerador eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou colocar ali no lugar do XOQ, eu vou colocar 2R, né? Só que 2R ao quadrado vai ficar como? Vai ficar 4R ao quadrado vezes G. Porém, eu posso simplificar aqui, né? Esse 4 com esse 2, e aí aqui eu vou ter 2. Vou só reescrever essa equação e vou numerar ela. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar aqui 0 é igual a 2R vezes a tangente do ângulo menos V0 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ
e no numerador eu vou ter 2gr ao quadrado. Essa equação aqui, eu vou chamar ela de equação número 2. Deixa eu só dar um destaque aqui para ela. Vou chamar de equação 2. Beleza, galera. Agora é o seguinte. A gente vai usar mais outra equação, só que dessa vez no ponto OC. Quando eu saio do ponto O e chego até o ponto C, em C eu estou na altura máxima na trajetória, né? Então, essa altura ela é dada por y máximo igual a V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Tudo isso vai ser dividido por 2g. Na altura máxima, no ponto C, ela está em termos de h. Então, esse y máximo aqui, eu vou colocar igual a h, vai ser h igual a v0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Por que h? Porque é uma das coisas que ele quer saber, né? Ele quer o XOP em termos de R, H e D. Então, isso aqui vai ficar uma equação que vai ser destacada e eu vou chamar de equação número 3. Beleza, agora vamos para outra etapa que tem mais coisa para fazer aqui ainda. Voltando ao ponto OQ, né, com dados de Q, eu também preciso, para resolver o problema, a equação que me dá o alcance máximo. Assim como eu peguei a equação da trajetória, né, eu também preciso dessa equação porque ela é importante. E também por questões de simetria, né, porque o ponto que vai de O até Q é o único ponto que eu tenho simetria. Então, eu tenho que trabalhar bastante em cima desse ponto. No ponto OQ, eu vou ter que o x, OQ, vai ser igual a v quadrado. Galera, se vocês estivessem se perguntando da onde eu estou tirando essas equações, vocês têm que pegar e ir lá na página do Moisés 74 e 75, que elas estão saindo de lá. Por curiosidade, se vocês quiserem, eu posso demonstrar de onde vêm todas essas equações aqui. Eu só não vou fazer isso, mostrar cada uma delas, porque senão o exercício vai ficar extremamente longo, tá? Bom, vamos voltar aqui para o problema. Então, vai ser v0 ao quadrado igual a seno ao quadrado, eu ia dizer seno de 2θ, dividido por g. Essa aqui é a equação do alcance máximo, tá? Porém, se eu analisar, vamos voltar ali, ó. O que é o XOQ? No XOQ, desculpa. Aliás, XOQ, o que é? É o x, né, que vai do ponto, é a minha distância horizontal, que vai de 0 até o ponto Q. Só que lá no ponto Q, o x está valendo 2r, então a gente já vai pegar e vai substituir aqui. Ó. A gente vai fazer o quê? Eu sei que XOQ é igual a 2r, beleza? Então eu já vou pegar e já vou substituir aqui. Deixa eu só botar um pouco mais para baixo aqui. Eu vou ficar com essa equação aqui, ó, que o XOQ ele vale 2r. Deixa eu arrumar esse sinal de igual. 2r, que vai ser igual a v0 ao quadrado vezes seno de 2θ. Seno de 2θ dividido por g. Essa equação aqui eu vou chamar de equação número 4. Beleza. Deixa eu só arrumar aqui, equação 4. Agora é o seguinte, galera, vamos para outra etapa do problema. Na equação 1, galera, a gente tem que se livrar de 3 termos. Aquela tangente, o cosseno e o v quadrado ali, né? O cosseno também está ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a equação 1, tá? Então, o que acontece? Vamos pegar e vamos se livrar dessa tangente aqui de θ fazendo o seguinte esquema. Ó. A gente vai pegar as equações 3 e 4 e vamos isolar as velocidades, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Está aqui a equação 4, já vamos pegar ela, e a equação 3 está aqui, ó. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, né? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos isolar as velocidades primeiro em cada uma delas, tá? Então, começando aqui pela equação 3, isolando a velocidade, eu vou ficar assim, aqui, v0 ao quadrado é igual a 2gh dividido por seno ao quadrado de θ. Vamos destacar essa equação aqui e vamos chamar ela de equação... Como eu usei a 3, deixa eu dar um voltar aqui que não deu certo. Pronto, como eu usei a equação 3, deixa eu só pegar aqui, eu vou chamar essa aqui de 3', porque eu só alterei um termo, só isolei um termo ali, 3'. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a equação 4 e isolar a velocidade também. Vai ficar v0 ao quadrado igual a
seno de 2θ. Isso aqui vai ser dividido por 2rg. Vamos dar um destaque para ela e vamos chamar essa aqui de equação 4 linha. Beleza, equação 4 linha. Não se esqueçam que a gente está atrás de uma expressão para tangente, tá? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente vai pegar e vai substituir a equação 3 linha. Nós vamos substituir essa equação 3 linha na equação 4 linha. Beleza? Isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar aqui 2gh dividido por seno de θ vai ser igual a seno de 2θ e no numerador vai ficar 2gr. Isso aqui vai ficar mais ou menos o seguinte, ó. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2, simplifico esse g com esse g, e eu vou ficar com essa expressão aqui, ó. Ah, e aqui é outra coisa que eu posso fazer também, mas é mais adiante, tá? Então, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó. Que o meu h, aliás, o seno de θ, vai ficar h no numerador, igual. Aí, essa expressão aqui, ó, seno de 2θ, tem uma substituição trigonométrica para ela. A gente pode fazer isso aqui. A gente pode trocar por seno, por 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Posso fazer essa troca. Tem uma relação trigonométrica que permite isso. Aí isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Como esse seno aqui está ao quadrado, agora que eu esqueci, está ao quadrado aqui, ó, esse seno está ao quadrado, eu posso simplificar esse seno aqui com esse quadrado, e aí eu vou ficar com a seguinte expressão, ó. Já vou pegar e já posso isolar também, ó. Simplifico esse quadrado aqui e já passa esse seno para o outro lado lá. Então, vai ficar assim, ó. Essa expressão vai ficar aqui seno de θ dividido por cosseno de θ vai ser igual a 2h sobre r. 2h sobre r. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que seno por cosseno é a tangente. Então, vai ficar a tangente de θ igual a 2h sobre r. E aqui a gente acaba de encontrar uma expressão para tangente. Eu acho que para fazer esse problema aqui tem umas 3 maneiras diferentes para fazer. Eu posso até fazer em outros vídeos. E essa equação aqui eu vou chamar de equação 5. Beleza, galera. Agora, qual é a moral aqui? Agora que eu tenho uma expressão para tangente, eu posso substituir a equação 5 na equação 1. Então, vamos fazer isso aí, né? 5 lá na 1. Então, vai ficar a equação 1 menos d, que é o que eu já tinha lá quando eu troquei. A tangente vai ficar 2h sobre r, x OP, a equação 1 está em termos de OP, tá? Menos 2 vezes v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, e no numerador fica gx OP ao quadrado. Vamos destacar essa equação, chamar ela de equação 6, e aqui a gente já acabou de se livrar de um termo já, uma dor de cabeça a menos, tá? Agora, vamos para outra etapa do problema. A outra etapa do problema agora consiste o seguinte, ó. Na equação 6, ainda a gente tem um problema, né? Que a gente precisa se livrar daquele v0 e daquele cosseno ao quadrado ali, tá? v0 ao quadrado e cosseno ao quadrado. Como que a gente vai fazer isso? Se eu analisar, eu tenho uma equação ali que é a equação 2, tá? Então, o que que acontece? Nessa equação 2 aqui, eu vejo que eu posso já pegar e isolar aquele v0 ao quadrado e aquele cosseno ao quadrado ali, tá? Então, eu vou utilizar essa equação ali para poder substituir depois na 6. Então, fazendo isso aqui, deixa eu pegar um pouco mais de espaço. Eu só vou repetir a equação aqui embaixo, ó. Eu sei que nessa equação aqui, a 2 é 0, igual a 2r, tangente de θ, menos v0, cosseno ao quadrado e aqui ao quadrado. E tudo isso aqui, ali em cima, fica 2gr ao quadrado. Tá, beleza, galera. A primeira coisa aqui é o seguinte, vamos isolar aqui, né? Vamos passar esse termo aqui, ó, para o lado esquerdo da igualdade, tá? Então, vamos fazer isso aqui, vai ficar 2
GR ao quadrado. Aqui vai ficar V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ igual a 2 vezes 2R tangente de θ. Agora aqui ficou mais tranquilo de trabalhar a equação, porque basicamente aqui o que vai fazer é multiplicar cruzado, né? E isolar ali o V quadrado com cosseno ao quadrado. Então é isso aqui que eu estou dizendo, ó. Vai ficar V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ igual, aí vai ficar ali, ó, 2GR ao quadrado. Vou começar pelo denominador. Vai ficar 2R tangente de θ e no numerador vai ficar 2GR. Isso aqui vai ser igual. Eu posso fazer isso aqui é ao quadrado, tá? Esse R aqui é ao quadrado. Eu posso fazer simplificações aqui. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Esse R eu simplifico com esse R aqui. E a minha expressão passa a ser GR tangente de θ. Beleza. Só vamos reescrever essa equação então. Deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço aqui pra gente. Então, o meu V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ é igual a GR tangente de θ. Vamos dar um destaque para essa equação aqui e chamar ela de equação. Esse problema tem que ter muito cuidado. Qualquer coisinha que tu erra já se perde nos termos aqui e não dá nada certo. Tá, agora o que a gente vai fazer? Eu consegui uma expressão ali para V0 ao quadrado cosseno ao quadrado. Então a gente vai pegar e vai substituir essa equação aqui na equação. Aliás, a gente vai substituir agora a equação 5. Ó, galera, aqui ó, tenho V0 ao quadrado cosseno ao quadrado. Só que eu tenho aquela tangente. Só que a tangente ali, a equação da tangente é a minha equação 5. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir ali a equação 5 lá na 7. Isso aqui ó, vai ficar A5 ali na 7, de novo. Então, como que ficaria isso aqui? Vai ficar V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, igual. Ali eu já vou começar substituindo pela tangente. A tangente, ela vale 2H sobre R. E ali no numerador eu continuo com GR, beleza? Isso aqui vai ficar o seguinte, ó, multiplicação de frações, né? Então aqui vai ficar GR, e aí eu faço o inverso da segunda, vezes R sobre 2H. Isso aqui vai ficar o seguinte, aquele R vezes R fica ao quadrado, então isso aqui vai ficar GR ao quadrado dividido por 2H. Portanto, a minha expressão vai ficar V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ igual a GR ao quadrado sobre 2H. E essa equação aqui eu vou pegar, vou dar um destaque para ela e vou chamar de equação 8. Agora vamos para a próxima etapa, que nada mais é do que substituir a equação 8, ou seja, substituir a equação 8 na equação 6. A equação 6 é essa aqui, galera, só para relembrar, tá? Tá aqui ela. É a equação que resolve o problema nesse momento. Deixa eu só pegar um espaço aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, fazendo a substituição, né, eu vou ter aqui menos D é igual a 2 vezes H sobre R x OP menos, aí aqui vai ficar 2 vezes, aí aqui eu substituo, né, a equação 8, que vai ser GR ao quadrado sobre 2H. E ali no numerador eu mantenho G x OP ao quadrado. Essa expressão ela vai ficar, posso simplificar esse 2 com esse 2. Isso aqui vai ficar assim, ó, 2H x OP, aqui isso aqui é R aqui, menos, aí ali naquela expressão vai ficar o G x OP ao quadrado vezes o inverso ali daquela fração, né? Então vai ficar H vezes H sobre GR ao quadrado. Posso simplificar esse G com esse G,
E aí, esse D ele vai ser D igual a 2 vezes H sobre R, XOP, menos H sobre R ao quadrado, agora H sobre R ao quadrado, XOP ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Eu posso ver que isso aqui claramente é uma equação de segundo grau, então eu posso deixar ela nessa forma aqui, ó, que, deixa eu só copiar direitinho, que vai ser H sobre R ao quadrado, XOP ao quadrado vai ser menos 2H dividido por R, XOP, menos o D ali igual a zero. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar toda essa equação por R ao quadrado, deixa eu só ajeitar esse R, por R ao quadrado, e aí eu me livro dessas frações que estão ali me atrapalhando, né? Então, isso aqui vai ficar H vezes XOP, H vezes XOP ao quadrado, menos 2 vezes R H XOP, menos R ao quadrado vezes D igual a zero. Galera, isso aqui é uma equação de segundo grau, e resolvendo ela, a gente consegue aí obter a resposta do problema, tá? Então, agora vamos trabalhar para tentar descobrir aí o resultado dessa equação e ver se a gente deixa esse x em termos de R, D e H, ok? Galera, queria agradecer profundamente aos corajosos que chegaram até aqui, aos guerreiros e guerreiras. E seguinte, galera, acho que nessa altura do campeonato, além do like, além do comentário, eu mereço a inscrição de vocês, né? Bem detalhado, bem passo a passo. Mas vamos lá, que a brincadeira não acabou ainda. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau e eu vou ter que utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Então, só vamos pegar e dar um espaço aqui, deixar aqui a equação só para enxergar ela por enquanto, para me ver como é que eu vou substituir. Então, eu quero encontrar aqui em XOP, né? XOP. Isso aqui vai ser igual a menos, né? Aí eu vou colocar aqui de novo menos 2 vezes RH. Tá? Aqui eu estou substituindo o termo B, que seria esse cara aqui, ó. Aqui é o B, aqui C, e aqui vai ser o A, tá? É isso aqui que eu estou fazendo. Então, vai ficar menos 2RH, mais ou menos, raiz D. Aí aqui vai ficar menos B ao quadrado, que é 2RH, opa, passei 2R, é 2RH, 2RH, deixa eu fechar aqui, ao quadrado, menos, né, 4, menos 4, vezes A, que é o H, vezes o A, que é H, vezes o C. Só que o C, quem é C? É menos R quadrado D, né? Vai ser, aliás, menos R quadrado D. Não, tá certo, menos R quadrado D. Isso aqui é meu C, beleza? Tá, só vamos fechar essa raiz aqui. Deixa eu pegar aqui para fazer direitinho. E isso aqui, toda essa expressão grandona aqui que eu coloquei, vai ser dividido por 2 vezes o A. Só que o meu A é H, né? Então vai ficar 2 vezes H. Beleza, deixa eu botar isso aqui para cima, agora já substituir. Como que vai ficar agora? Basicamente aqui é só a continha, né? Então vai ficar XOP é igual a 2RH, positivo ali, aquele menos com menos fica mais, eles estão se multiplicando, né? Vezes raiz de, agora aqui todo mundo que está ao quadrado ali vai ficar 4R quadrado H quadrado, mais, porque aquele 4 ali com aquele menos lá vai deixar tudo positivo, né? Então vai ficar 4R quadrado, 4R quadrado, vezes H, vezes o D. Beleza, deixa eu só fechar aqui agora essa raiz. A expressão está começando a ficar bonita, está começando a ficar boa de trabalhar. Já não assusta mais. Aqui 2H, né? 2H, beleza. Deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço. Não, vou deixar assim mesmo. Tá, agora é o seguinte, vamos trabalhar dentro daquela raiz ali, tá? Dentro daquela raiz vai ficar o seguinte, vai ficar XOP, 2R, deixa eu ajeitar esse 2, vai ficar 2RH mais ou menos raiz D.
Aí aqui vai ficar o seguinte, ó, quais os termos que eu posso colocar em evidência? Eu posso colocar o 4, o r ao quadrado e o h ao quadrado, porque eles são comuns aqui, ó, o 4 é comum, o r é comum, o h é comum, então eu posso colocar esses termos em evidência, isso vai ser importante mais adiante. Então vai ficar 4 r ao quadrado vezes h ao quadrado, e tudo isso aqui vai ficar vezes 1 mais d sobre h. D sobre h. Essa aqui vai ser a expressão. Porque o que acontece? Se eu multiplicar aqui, ó, 4r² h ao quadrado vezes 1, eu volto a ter essa expressão aqui. Se eu pegar e multiplicar 4r² vezes h ao quadrado, eu volto a ter essa expressão aqui, ó. Podem fazer aí que vocês vão ter, tá? Vocês vão ter essa expressão aqui de volta, beleza? Tá, agora tudo isso aqui vai ser dividido por 2h. Deixa eu só pegar mais espaço agora aqui, que complicou. Estamos quase resolvendo, galera. Tá no final já. A gente está bem. Então, aqui vai dizer que aqui eu vou ter que XOP vai ser igual a 2RH mais ou menos. Aí aqui é o seguinte, galera. Ó, eu posso escrever essa raiz aqui, ó, essa expressão, nesse formatinho aqui, ó. Raiz de 4r² h ao quadrado vezes a raiz de 1 mais d dividido por h. Posso fazer isso, tá? Posso deixar nesse formato aqui. E tudo isso, obviamente, dividido por 2h. Tranquilo? Tranquilo, né? Tá, como é que vai ficar aqui minha expressão? Então, deixa eu botar um pouquinho mais de espaço, que agora eu vou usar bastante espaço aqui. Tá, isso aqui vai ficar o seguinte, então, ó. Vai ficar XOP é igual a 2RH mais ou menos, aí, ó, 4, a raiz de 4 é 2, então vai ficar 2, esse quadrado aqui, esses vão cortar com esse índice da raiz, isso aqui vai ficar 2RH, beleza? Vezes quem? Vezes a raiz ali que sobrou, que foi os termos que eu não consegui tirar dessa raiz, tá? Então, 2H. Tranquilo, tamo bem, né, galera? Até aqui eu acho que a gente tá saindo super bem. 2H. Acho que tá dando para entender bem o problema, tá tudo muito bem explicado. Acredito eu que eu não tenha ficado nada para trás, assim, que vocês estão entendendo todos os passos. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 2RH. Ah, aqui é o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Esse 2 aqui, ó, esse 2H, ele tá dividindo toda essa expressão aqui, né? Porque, na verdade, o que isso aqui vai ficar? Vai ficar assim, vai ficar 2RH dividido por 2H mais ou menos 2RH dividido por 2H vezes a raiz de 1 mais D sobre H. Quem não entendeu o que eu fiz aqui, basta fazer o seguinte, ó. Pega e repete essa primeira parte de cima aqui, toda essa parte aqui de cima, vocês vão repetir, e aí vocês vão pegar e vão multiplicar pelo inverso do 2, desse 2H aqui, daí vocês vão ter essa expressãozinha aqui, tá? Tranquilo? Tá, agora vamos lá, dando continuidade aqui, eu vou ter que XOP, deixa eu ver, eu parei aqui e venho para cá, tá? Vou começar aqui nesse canto. Estava procurando o cursor ali. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó, o que dá para fazer aqui primeiro? Eu posso simplificar esse 2 com esse 2, esse H com esse H. Depois, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, e aqui também, esse H com esse H. Então, a minha expressão aqui eu vou ficar só com R. R vai ser mais ou menos R, vezes a raiz grandona, que vai ser 1 mais D sobre H. Ah, estamos quase na resposta, galera, nem acredito. Agora, o que dá para fazer aqui? Dá para colocar essa expressão em evidência, ou seja, se R eu tenho R, o R pode ficar em evidência. Então, vai ficar R, aí aqui eu vou abrir um colchetes, vai ficar R vezes 1 mais ou menos a raiz de 1 mais D sobre H. É um probleminha violento, né? Tá, então aqui o que acontece? Se eu multiplicar o R, eu volto a ter R, e aqui eu volto a ter mais ou menos R, né?
Aqui, ó, eu viajei. Pera aí. Seguinte. Aqui, colocando em evidência, vai ficar mais ou menos. Aqui vai ficar mais ou menos a raiz... Não, estava certo, ó, a raiz de 1 mais d sobre h. Esse problema confunde a gente. Fecho aqui. Aí, se eu vou multiplicar esse 1 aqui por r, eu volto até r. Aí, depois vai ficar mais ou menos a raiz ali, né? Beleza? Tá, agora o que dá para fazer aqui ainda? Ó? A gente pode pegar e separar isso aqui, né? Na parte negativa e na parte positiva. Então, a parte positiva de XOP, ela vai ser dada por XOP igual a 1 menos, aí aqui, a raiz de 1 menos d sobre h, tá aqui, e a outra parte vai ficar que o XOP, deixa eu ajeitar aqui, que o XOP vai ser igual a R, aqui faltou o R, ó, R, vai ser R, já tô tonto já de fazer esse problema, R igual a 1 mais raiz de 1 mais d sobre h. Então, tá aqui a resposta. Se vocês olharem no livro, a resposta que nos interessa é essa daqui, ó, XOP igual a 1 mais sobre h, que vamos chamar de equação 10. E essa aqui é a resposta. Se eu analisar, o meu x ele está em termos de r, está em termos de d e está em termos de h. Então, eu consegui colocar a resposta em função de r, h e d, tá? Galera, muito obrigado para quem chegou até aqui. Espero que vocês aí se inscrevam no canal, comentem, participem mais. E eu vou postar mais exercícios. O próximo exercício que eu vou postar também vai ser de análise no movimento de projéteis, porém vai ser um exercício cascudaço mesmo. Vai ser de um livro de mecânica clássica que eu tirei, vai ser do Merion. E nesse próximo exercício aí o pau vai comer, tá? Então vai ser um exercício bem diferente aí dos que eu fiz. Bom, até o próximo vídeo. Muito obrigado.